paz do Senhor Jesus. Estamos chegando com mais uma meditação da palavra do Senhor. Quero convidar você a estar meditando juntamente comigo no livro de João, capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amém. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Eu acho muito forte esse texto, muito precioso. Quero compartilhar uma meditação com você. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava indo para Jerusalém, porque era tempo de festa. Havia festa em Jerusalém, a festa dos judeus. Jesus estava indo para lá, em uma de suas caminhadas. Diz o texto bíblico que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, tinha um tanque chamado em hebreu Betesda. Diz aqui que tinha 5 alpendres, são pavilhões, 5. E ali naquele lugar, naqueles alpendres, tinha uma grande multidão. Ali tinha muitos cegos. Ali tinha muito aleijado, coxos. Muitas pessoas com ressecados, com enfermidades graves, esperando o movimento das águas para receber o seu milagre. E Jesus começou a observar todo aquele cenário ali. Eu acredito que em meio àquela multidão de pessoas carentes de uma cura, talvez muitos deles acreditassem que realmente seriam curados. E talvez muitos estavam ali levados por alguém que acreditava mais do que ele próprio. Muitos talvez tinham condições de pagar alguém para ficar ali com ele dia após dia. Levava-o de manhã e tirava-o à noite, buscava à noite ou levava-o à noite, ficava ali talvez. Tinham condições de pagar alguém para estar ali, esperando aquele movimento das águas. Porque a palavra diz que de tempo a tempo, um anjo descia e movimentava aquelas águas. Não adiantava querer chegar lá e já entrar dentro do tanque e ficar lá, não ia resolver. Porque era um passo de fé. Era ficar na expectativa. Precisava estar firme, esperando o mover da água. Esperar o anjo descer e movimentar aquelas águas. O primeiro que descesse ali recebia cura. O primeiro. Não era o segundo nem o terceiro. A Bíblia diz que era o primeiro. E ali estava aquele homem, no meio daqueles tantos enfermos, esperando o seu momento. E olho para esse texto e posso compreender que muitas vezes, talvez bem cedinho, assim que o dia começava a clarear, aquele homem que a Bíblia não nos fala sobre seu nome, mas um homem que sofria de uma enfermidade há 38 anos. Também a Bíblia não diz que ele estava ali à beira do tanque há 38 anos, como muitos falam. Não, a Bíblia diz que ele era enfermo
enfermo há 38 anos. Não sabemos a idade dele, mas sabemos que ele era enfermo. Ele estava paralítico há 38 anos. Alguma coisa lhe aconteceu e lhe deixou paralítico. E eu creio que muitas vezes esse homem acordava bem cedinho, ansioso. O coração batia forte. E ele talvez dizia para ele mesmo: é hoje. É hoje. Hoje. Talvez hoje as águas serão movimentadas pelo anjo. E eu serei o primeiro a descer naquelas águas. Eu não sei como ele chegava até o tanque. Com certeza ele era carregado, ele era levado, porque ele era paralítico. Ele era muito mais que um coxo, que um aleijado. Porque muitas vezes o aleijado consegue, com uma muleta e com dificuldade, mas consegue se locomover. Mas um paralítico quase sempre precisa ser carregado. E com certeza aquele homem precisava ser carregado também. Levado, ou por uma espécie de carrinho, ou por uma espécie de padriola, não sei, tipo uma maca, ou alguém o levava num carrinho, tipo carrinho de mão, assim, acomodava ele ali, levava, não sei. Não sei se ele era levado por um irmão, se ele era levado por um amigo, mas era alguém que se preocupava com ele. Era alguém que talvez muitas vezes nos primeiros dias que o carregou, que o levou até lá, talvez até tivesse ficado por lá com ele. Mas como o tempo ia passando e demorava, porque era de tempo em tempo que acontecia o movimento das águas, talvez deixava ele lá para cuidar de seus afazeres. Eu creio que ele era deixado lá bem cedinho, pela manhã. Eu creio que muitas vezes ele chegou bem cedo, bem cedo. Outros dias talvez chegou um pouquinho mais tarde, porque daí já bate aquele desânimo, né? Mas eu acredito que muitos dias ele chegou bem cedinho. Deixava ele lá e talvez ia cuidar das suas ocupações. E ele ficava por lá esperando o movimento das águas. Talvez preparasse ali uma refeição, um lanchinho, alguma coisa, para que ele pudesse alimentar durante o dia, com certeza. E lá ele ficava, na expectativa de receber o seu milagre. Mas eu acredito também que muitas vezes a irmã Isabel, aquela pessoa que o levou bem cedo, vai lá para buscá-lo, já quase querendo anoitecer. E quando chega lá para buscá-lo, ele estava com os olhos vermelhos, ele havia chorado, talvez. E aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente, não ousava perguntar nada, porque ele já havia entendido que aquela atitude, aquelas lágrimas estavam simplesmente dizendo, sem palavras: hoje o anjo desceu. Hoje as águas foram movimentadas. E mais uma vez, eu não fui o primeiro. Se eu pudesse imaginar que aquelas águas, hoje elas fossem movimentadas, eu pediria para você ficar comigo. Eu pediria para que você não tirasse a tua atenção das águas. Mas eu não sabia. E mais uma vez, eu não alcancei o que tanto almejo. Presta atenção nesse texto, porque ele é muito forte. Talvez você esteja tanto tempo à beira do tanque, esperando também o teu milagre. Mas tem passado desapercebido o movimento da água. A água fala das palavras, de palavra, de bênçãos, de vida.
de saciedade, muitas coisas. Talvez você já esteja até desanimado, mas eu venho com essa meditação dizer para você que há esperança para ti. Porque um dia a história daquele homem mudou. Um olhar se voltou para ele. Ele estava lá, caído, moribundo, na esperança de poder se arrastar até o tanque, descer as águas, ser o primeiro. A esperança ainda não havia morrido dentro dele. Mas um olhar se voltou para ele, sondou seu coração, viu sua necessidade, seu estado deplorável e se aproximou lentamente daquele homem. Quando ele escuta uma voz que lhe pergunta: queres ser curado? Eu acho interessante porque ele bastava dizer: quero, Senhor, quero. Ele olhou para Jesus porque ele não sabia que era Jesus. E ele disse: não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ajude. A chegar na água quando ela é movimentada. Sempre quando tento que veja um movimento que vou, desce outro na minha frente. Jesus está escutando ele ali, reclamando: não tem ninguém que me ajude. Eu estou aqui tanto tempo, mas não tem ninguém que me ajude. Ele quis dizer: cada um só pensa em si mesmo. Ninguém me dá uma mãozinha para mim entrar na água. Mesmo sabendo que eu estou aqui na esperança há tanto tempo. Jesus está olhando para ele. Jesus não disse: eu não te perguntei isso. Jesus só olhava para ele, porque Jesus disse: queres ser curado? Em momento nenhum ele disse: quero. Ele disse: não tenho ninguém. Quando eu tento me lançar nas águas, quando elas são movimentadas, sempre vai outro na minha frente. Eu fico aqui. E Jesus disse para ele assim: levanta. Levanta-te. Toma tua cama e vai. Ele se espantou. Nunca ninguém havia dito aquelas palavras, até porque sabia que ele não tinha condições de se levantar. Ele era um paralítico, ele estava enfermo há tantos anos. Ele estava enfermo há 38 anos. Mas ele sentiu alguma coisa, só que ele não sabia que ele estava diante da fonte verdadeira, da verdadeira fonte. Aleluia! Que o podia curar não só a sua situação física, a paralisia física, mas ele podia também curá-lo, libertá-lo da paralisia espiritual, que é muito pior do que a física. A doença física, ela mata o corpo, mas a espiritual mata a alma, lança a alma no inferno. Ele estava diante da verdadeira fonte. A Bíblia nos diz que aquele homem, repentinamente, ele foi se levantando. Ele se levantou. Meu Deus, ele podia se levantar. Ele foi caminhando, ele podia caminhar. E rapidamente ele foi enrolando ali o seu leito, que deveria ser uma espécie de uma esteira, talvez, colocando embaixo do braço, e foi saindo feliz. Ele não precisou se lançar na água do tanque de Betesda, não. Porque a verdadeira fonte foi até ele. A fonte verdadeira estava diante dele para lhe conceder o milagre há tanto tempo esperado por ele. Aleluia!
Glória a Deus. Nunca te esqueças que a verdadeira fonte ainda está pronto a libertar quem quer que seja de uma paralisia, tanto física quanto espiritual. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua curando os paralíticos, dando vista aos cegos. Ele continua também até ressuscitando os mortos. Aleluia. Jesus é o mesmo. Ele é a fonte verdadeira. Deus vos abençoe. Medite. Irmã Isabel.